São Paulo é movimento. São Paulo é terra de oportunidades. São Paulo é contradição. Uma conjunção de infinitos horizontes e inúmeras migrações que se confunde com a história de nossa identidade como país. Até porque, no dia 25 de janeiro de 1554, o movimento de indígenas, caboclos e portugueses era tão grande que seria impossível se perguntar de onde eles vinham, para onde eles iam e quem teria sido o primeiro a chegar. Nesse processo, a gente nunca vai saber onde tudo começa e muito menos onde tudo termina. E o que pouca gente se dá conta é que a partir do século XIX, em muitas cidades mundo afora, assim como em São Paulo, cervejarias influenciaram fortemente o desenho e o desenvolvimento urbanístico de seu entorno. É um gole de cerveja sempre presente na formação da sociedade e seus patrimônios históricos e culturais. Mas, antes de continuar esse papo, bora descer e tomar uma? Bora. Afinal, nada é tão paulistano quanto encontrar um lugar na cidade para relaxar e tomar uma cervejinha. São tantas opções que fica até difícil escolher. São mais de 156 mil bares e restaurantes espalhados pela capital. Bora? Saúde! Sim, agora uma pergunta muito séria. Qual que é a semelhança entre a cerveja e São Paulo? Não sei. O engarrafamento. Urumbum. São Paulo e cerveja tem a ver? Muito. Nossa, tem tudo a ver. 5h30 da tarde, vai acabar o expediente, a cervejinha na sexta-feira é fidedigna. Gosto de tomar com os amigos também, sabe? Comprar em casa sempre tem uma caixinha de cerveja pelo menos pra tomar quando chega do trabalho. Vamos andando, conhecendo a cidade e bebemos. Os barzinhos que a gente conhece, tem a represa, a gente gosta de ir pra lá. Qualquer esquina a gente acha um botequinho, entendeu? Mais um barzinho com as cadeiras assim pra fora. Botecão. Raizão mesmo. Ah, olha o sorriso que abriu. Final de semana, né? Quando tá propício, às vezes a gente toma, né? E quando é que tá propício? Tipo hoje. Nada como uma cervejinha, né? Depois do dia de trabalho. Uma Pils, clássica cervejinha do dia a dia. Maravilhoso. E por que esse estilo de cerveja ficou tão popular no Brasil? Não só no Brasil, no mundo inteiro. As cervejarias na América Latina, por exemplo, estão intimamente ligadas à imigração alemã. É uma comunidade que se aperfeiçoou muito na produção de cervejas, instalação fabril. E essa história do gelo, é verdade que cervejaria vendia gelo? Sim, porque para produzir cerveja é preciso produzir frio. No século XIX para trás não existia geladeira, então era preciso produzir gelo para poder arrefecer e manter as temperaturas baixas de fermentação e maturação na produção de cervejas. E esse gelo, inclusive, era distribuído nas comunidades dos arredores da cervejaria para preservar os alimentos das casas. A propósito, a cervejaria famosa do Pinguim, em São Paulo, que nasceu no final do século XIX, tinha uma de suas fábricas na região da Água Branca e era bem famosa por ser a fábrica de gelo e cerveja. Mas uma cervejaria na Água Branca tem alguma coisa a ver com o Parque Antártica? O Parque Antártica foi criado no final do século XIX pela Companhia Antártica Paulista. Um dos motivos para a criação desse parque era tornar a cerveja uma bebida ainda mais popular, aproveitando que uma multidão o frequentava nos finais de semana e feriados. Era um espaço de lazer de 300 mil metros quadrados que possuía uma vasta área verde. Esse parque foi considerado um marco na história social da cidade, por ter sido um espaço de entretenimento que contemplava a classe operária e a elite paulistana. Além do Parque Antártica, a cervejaria criou outros espaços culturais emblemáticos da cidade no início do século XX. Foram eles: Cine Central, Cassino Antártica, Teatro Politeama, o Bosque da Saúde e o Cine Biju, que foi o primeiro cinema da cidade de São Paulo. Essa era a relação bastante diferente da indústria com a cidade.
Infelizmente, quase nada sobrou desse período. E de lá para cá, a indústria cervejeira mudou radicalmente sua maneira de se relacionar, se comunicar, distribuir e fomentar o entretenimento. São Paulo tem realmente muitas opções de bares de cerveja, mas a gente está em um que tem feito um trabalho espetacular na formação de público diverso e plural, o que prova que a cerveja é uma bebida inclusiva e para todos. Eu sempre trabalhei com cerveja artesanal, então tem essa pegada de uma coisa um pouco mais gourmetizada, pouco democrática, né, nomes todos em inglês e tal. E eu gosto de boteco. Eu e a minha irmã, a gente queria tentar juntar esses dois mundos, assim. Fazer um boteco o mais acolhedor possível para você chegar e sentar. Sempre você vai encontrar mulheres atrás e dos dois lados do balcão. E se eu pudesse lhe traduzir em um estilo de cerveja? Que cerveja você seria? Na São Paulo, lindamente plural e diversa, temos quem? Gero Barbosa. Jornalista e pedagoga, conte-nos. Com um brinde. Saúde. Viva! Quem é Gero? Gero Barbosa. Na verdade, meu nome é retificado hoje. É Gero Hanna Barbosa. Porém, a comunidade, né, que eu vivo há 37 anos, me conhece mais como Gero. Vivo em Heliópolis, maior favela de São Paulo, segundo a América Latina. Sou diretora de uma OSC lá, né? E coordeno um centro de cidadania LGBT. Sou muito feliz. Escolhi São Paulo como a minha terra, né? Mas eu sou de Minas Gerais, uma cidade pequena chamada Mato Verde, norte de Minas, qual eu vim fugindo da fome, né? Eu via televisão, né? As novelas, o povo comendo bem, vivendo bem, e eu trabalhando na roça com 7 anos de idade. Imagina. Minha tia foi passear lá em Minas, né? Aí ela se apegou demais a mim, eu a ela. Aí ela entra no ônibus, entrei no banheiro e tranquei a porta. Do ônibus? Banheiro do ônibus. Não creio. Tava cansada, né, de trabalhar na roça, de não estudar, que eu sempre quis estudar. Eu vou agora, eu vou rica. Olha o pensamento. Ia ser madame de novela, não, né? Agora eu vou ser madame de novela. Aí, o que eu fui fazer? Por quê? Lavar, passar, cozinhar, encerar a casa. E tinha um rapaz que morava próximo à casa da minha tia, que tinha uma namorada em Heliópolis. Heliópolis também estava em um processo de ocupação. Eu arrumei meu primeiro emprego, né? E aí já com 16 anos. E com esse primeiro emprego, mandei buscar minha mãe, fui mandar buscar minhas irmãs, meus irmãos. E com esses 16 anos, eu fui atrás da escola para começar a primeira série. Porque eu sempre entendi que a educação ela rompe barreiras, né? E ela transforma vidas. Ela transforma vidas. A minha vida foi transformada. Sim. Eu fui a primeira pessoa a cursar uma universidade da minha família. E hoje incentivo todos os meus sobrinhos a trilhar um caminho. Gero, aprofunda mais pra gente essa sua chegada em Heliópolis. Eu gosto de falar disso porque Heliópolis é minha casa. Heliópolis para mim foi uma mãe, entendeu? Eu cheguei em Heliópolis, não tinha nada, só tinha campos de futebol, né? E umas poucas casas de alvenaria. O resto era tudo barraco de tábua. E aí depois a gente começa a lutar, veio energia, depois lutar, veio água, depois veio lutar, começou a vir asfalto. Então eu faço parte da história do Heliópolis. Quando eu conto a minha história, as pessoas dizem assim, nossa, sua história e a história de Heliópolis é muito parecida, não é? Não tem diferença. Lá é composta, em sua maioria, por nordestinos, né? E tinha os grilheiros que falavam esse ditado chulo, que baitola na minha favela não vive. E começa a me perseguir, né? Começa a me perseguir e eu começo a pensar, meu Deus do céu, eu saí de Minas já fugindo da fome. E eu vou voltar para lá? Trabalhar na roça eu não vou voltar. Eu vou ficar por aqui. Aí faz uma lista de quem ia morrer na comunidade se não saísse. E o meu nome era o primeiro. Sempre. Tinha. Naquela época tinha os meus nomes, os nomes lá, que não era para ficar na comunidade.
E eu começo a enfrentá-los, não enfrentá-los de brigar, enfrentá-los de não ir embora, desistir. Nesse mesmo tempo, eu começo a estudar numa escola lá, estadual, e eu começo a instigar a diretora a ter um grupo de teatro. Tinha 2 quadras de futebol, a fazer uns campeonatos de futebol. Eu começo a ser notada primeiro na escola, para depois vir para a comunidade. Nós temos uma rádio corneta. Você podia fazer um programa lá. E corneta é essa, várias cornetas nos postes, e aí você chega lá, faz um programa que quem escuta é quem mora... Tá ali. É quem mora ali embaixo daquele poste na corneta. Rapidinho essa rádio transforma em FM, que também você pega na comunidade. E eu vou fazer um programa chamado Tarde do Babado, que era um programa LGBT, que falava das questões LGBT. A gente começa a fazer um programa muito alegre, começa a trazer conscientização sobre o dia de colocar lixo na rua, sobre a organização das ruas, né? Me convida para ser coordenadora da rádio, dar palestra no Brasil inteiro. Isso tudo você vai começar a ser conhecida no Brasil inteiro. Aí vem a história do meu nome. Gerou Hannah. Gerou Hannah. Porque eu ia para essas conferências, né? Para essas palestras. Tinha um nome masculino e tinha um nome social. E aí eu ia para o quarto masculino. Sim. Aí veio a tal da retificação. Aí eu fico toda feliz quando eu falo, gerou Hannah! Eu falo, eu mesmo. Mas quando fala gerou também, eu fico feliz também. E a pedagogia? E aí, depois, aí eu começando essa luta. Em 2008, legaliza a Rádio Heliópolis. E eu joguei a novidade. Falei, eu quero entregar a rádio, porque eu quero ir pra minha paixão, que é a educação. Ali veio começar a fazer pedagogia. Depois terminei pedagogia, aí surgiu um centro de cidadania LGBTI. Surgiu na cidade de São Paulo. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia como fazer. Ela falou, você vai. Eu falei, mas como que eu vou, gente? Você vai tirar de letra. Você lembra que você chegou aqui? Você lembra que você fez na escola? Você lembra que você fez isso? Você lembra que você fez isso? Você lembra... Então, você vai fazer isso lá. O diferencial é que você vai fazer com seus pares. Eu falei, gostei da palavra seus pares. Seus pares, pessoas LGBT como eu sou. Sim. Porque o Centro de Cidadania trabalha em prol da comunidade LGBT. E eu fui pra lá. Em 2016, estou lá até hoje, coordenando o Centro de Cidadania. Você passa nele, ó, você anda a rua inteira, você tem que parar e falar com todo mundo, parar mesmo. E um chama, vamos tomar um aqui no bar. Aí eu vejo aquela brejinha geladinha, já falo, deixa eu dar uma passada. Eu amo cerveja, Ó, e aí, deixa agora? Será que dá? Eu acho que tá fácil de agradá-la. De tudo que você me comenta, vou adorar apresentar algo que me ocorre agora. Uma cerveja que tem a ver com essa sua adoração, porque aí tá relativamente fácil também, mas tem um quê de atrevimento da minha parte, vai ter. Acho que eu vou lá. Gerô Barbosa, para mim, em vários aspectos, é a representação de uma São Paulo múltipla. Ela é pura transgressão e, de alguma forma, existe um paralelismo em relação ao estilo de cerveja Bohemian Pilsner, que é uma primeira versão de um estilo que igualmente ganhou o mundo. É um estilo mãe, a partir do qual vários outros estilos nascem, como o German Pilsner, International Pilsner, Latin American Light Lager, Australasian Lager. Todas variações que atendem às demandas locais, regionais desses diferentes pontos do planeta. Isso é muito democrático. Então, aspectos visuais que não causam muita estranheza, é certo, mas talvez seja diferente no nariz e na boca. Então eu as convido para degustar. Pode ser? Saúde. Saúde. Tem um amargozinho gostoso, né? Eu gosto disso. Muito convidativa para o próximo gole, não é? Refrescante. O que mais? Quero ouvi-la. Vamos pro segundo gole logo? Vamos pro segundo gole. Muito gostosa. Boa. Nota doce, biscoito, amanteigado, caramelo.
E na boca ela tem a doçura e o amargor, mas no final de boca o amargo que você já havia destacado. Sim. Deixando de falar um pouquinho sensorialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto histórico dessa cerveja, que me fez lembrar muito a sua história. Essa cerveja, esse estilo nasce de uma revolta popular. Nasce da ideia de pessoas de uma região que hoje está no que a gente conhece como República Tcheca. Imagine que nessa época as cervejas, assim como os vinhos, os hidroméis, bebidas fermentadas, eram as bebidas alimento na Europa e eram bebidas que também hidratavam as pessoas. Não existia água potável nessa época. Então, ter uma cerveja não muito boa era motivo de revolta forte. O ápice foi no momento em que boa parte da população recolheu alguns barris, 36 barris, segundo os livros, e despejou esses barris todos na rua, fizeram um grande rio de cervejas estragadas, ruins, e realmente ficou conhecida a cidade como a cidade da revolta das cervejas. Eles resolveram convidar como imigrante um cervejeiro muito destacado da região da Bavária, da Baviera, na Alemanha. Imagina um alemão indo para a República Tcheca para fazer uma cerveja melhor. É como se fosse chamar um treinador argentino para vir treinar a seleção brasileira de futebol. Exato. É uma afronta. É nesse nível. Olha. É nesse nível. A cerveja que ele lançou, nada mais, nada menos, senhoras, que é essa cerveja que a gente está tomando. Não sou uma estudiosa de cerveja, eu só sei que é uma delícia, amei esse amargorzinho, assim, traz um... Né? Eu gosto do amargor, é uma delícia. Aí eu passava aqui a noite inteira bebendo. Maravilha. É um bom sinal, então gostou. Então agora eu vou trazer alguma coisa pra gente comer. Na proposta de harmonização, uma cerveja que vem da Europa há quase 200 anos e no prato uma proposição regional. Muito brasileira, muito nordestina e que juntas se propõem à grande mistura que é São Paulo. Baião de dois, com purê de batata e farofa. Tem notas amanteigadas no baião de dois, porque tem manteiga de garrafa. Então, muito sutilmente, eu queria fazer com que essa nota de manteiga de garrafa se ligasse a essa nota doce, amanteigada da cerveja. Num prato que pode vir a ser picante na medida em que a gente busca outros ingredientes, a exemplo da pimenta biquinho. E aí pede refrescância, que a cerveja entrega. Adiante. Bora lá? Bora lá. Sempre sugiro também que o bocado, ele não se finalize na boca. De uma maneira harmoniosa, que a gente tenha um pouco do bocado antes de engolir com um gole, pra gente ver como é que interage. Nossa. Bom mesmo? Que maravilha. Bom mesmo? É ou não é? Gostou? Bom. Tem uma interação do queijo coalho com essa referência de padaria, sabe? De pão caramelado que a cerveja entrega, que funciona super bem também. O purê é doce e essa doçura contrapõe o amargor da cerveja, então suaviza tudo em boca. Não fica aquele final de boca amargo que não encontra contraponto em nenhum momento. Não, o purê entrega. Então, fica um baile bom aqui. E essa questão de você dar uma bocada e vir com a cerveja, interessante. Eu nunca tinha feito isso. Nunca? Nunca. Eu bebo cerveja e como. Mas quando eu tô comendo, eu paro a cerveja. Uhum. Mas você me trouxe uma nova cultura de você pegar a comida no finalzinho. E eu amei. Amei isso. Você muda a forma das pessoas imaginarem como se divertir com comer e beber e tomar uma cerveja. Eu acho que eu posso ter feito isso com você. Sim. Muito. Um brinde a esse encontro. Sim. Vamos! Saúde. Viva! Muitíssimo Saúde! obrigada por nos presentear com sua presença. Muito obrigado. Foi um prazer Muito te bom encontrar conhecer. vocês.
Obrigada por assistir a este episódio de A Cerveja Explica. Na página do nosso site, você encontra mais informações sobre estas histórias e cervejas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Nas redes sociais, A Cerveja Explica está no Instagram e no YouTube. É só procurar por @acervejaexplica. Quem bebe menos, se diverte mais. Aprecie com inteligência.